Olá, concurseiros! Vamos agora iniciar a parte dos exercícios relativos aí aos primeiros tópicos. Vamos ver na prática, né, a aplicação dessa teoria que a gente viu aí nesses momentos anteriores. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui uma questão que foi elaborada aqui pelo CESP, uma questão bem básica, mas para a gente poder tomar a ideia, né, reforçar aquela ideia do que é uma proposição. E lógico, é básico, mas vejam, dentro de uma questão de prova, né, de uma banca aqui bem conceituada. Veja bem, vamos lá então ao enunciado. Diz assim, ó, há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Então vejam, proponho a questão, né, que todas as frases são declarações, né, propõe isso. Mas vamos ver se de fato é. Olha só. Primeiro item, o bebê foi criado em 1980. Só para esclarecer aqui, o bebê é relativo ao Banco do Brasil, né? Essa questão caiu no concurso do Banco do Brasil. Então diz assim, ó, o bebê, o Banco do Brasil, foi criado em 1980. Vejam, portanto, que ela é uma declaração, né? E resta a gente aqui avaliar assim, quem foi criado em 1980? Então foi o quê? O Banco do Brasil. Então, no caso, o Banco do Brasil ou foi criado em 1980 ou não foi criado em 1980, ou seja, é um tipo de declaração que pode ser julgada. Ou a frase, o bebê foi criado em 1980, é verdadeira ou ela é falsa. Então, nesse caso, nós temos uma proposição. Vamos ticar aqui, ó. Então, nós temos aqui uma proposição. Bom, um detalhe que deve ser levado em conta vejam que eu não tenho uma referência, um enunciado de referência para poder avaliar a frase. Portanto, assim, não fica preocupado se o Banco do Brasil foi criado ou não em 1980, não fica muito preso a isso, né? No caso, como eu não tenho uma referência, então a proposta aí era apenas avaliar se eu tinha uma proposição. Ele podia muito bem trocar assim, em vez de o bebê, podia ser o Banpará, o BASA, um outro banco, né? Mas o objetivo aí era apenas o reconhecimento da proposição. Então, no caso aqui, independente do banco, né? Mas se você diz aqui quem foi criado, você determina aqui quem foi criado em 1980, então você tem aí a característica da proposição, ok? Então, o primeiro item aí é uma proposição. Vamos para o segundo item. O segundo item diz assim, ó, faça seu trabalho corretamente. Veja que, nesse caso, alguém determina a uma outra pessoa que ela faça o seu trabalho corretamente. Veja, então aí não tem uma situação de julgar, né? Alguém vai e determina que o trabalho seja feito e seja feito de forma correta. Então aqui, ó, não é uma declaração. Nesse caso aqui eu tenho uma forma imperativa e no caso as formas imperativas não contribuem, né? Não são relacionadas às proposições lógicas, tá? Então nesse segundo caso aqui, uma forma imperativa não caracteriza uma proposição, beleza? Então vamos lembrar um detalhe que é importante. Foi declaração, eu tenho que me preocupar em avaliar. Tudo aquilo que não é declaração, eu já não me preocupo em avaliar, beleza? Então veja, como faça seu trabalho corretamente não é uma declaração, então eu já não me preocupo em avaliar se é verdadeiro ou falso, ou pelo menos em reconhecer se é proposição, beleza? Vamos para outro caso aqui. Terceiro caso, ó, Manuela tem mais de 40 anos de idade. E aí sempre tem aquele que diz assim, não, mas a Manuela, minha amiga, ela não tem mais de 40 anos de idade. Veja bem, deixa a Manuela, tua amiga, de lado. Analisa a proposta. Veja, Manuela tem mais de 40 anos de idade é uma afirmação. Essa afirmação, ou seja, essa declaração, ela pode ser julgada? Vamos analisar aqui. Quem tem mais de 40 anos de idade? Quem tem é a Manuela. Bom, como nos exemplos que a gente mostrou lá na parte teórica, eu posso muito bem dizer assim, Manuela, tu tens mais de 40 anos? O que ela pode te responder? Que ela tem ou que ela não tem. Caso ela diga que tenha mais de 40 anos, eu tenho uma frase declarativa que é verdadeira.
Caso ela não tenha mais de 40 anos de idade, eu tenho também uma frase declarativa, mas que já não é o quê? Verdadeira. E como a gente já viu, se não é verdadeira, é porque é o quê? Falso. Bom, o que cabe aqui é que nós não temos como finalizar, né? Se é V ou se é F, mas nós temos aqui a possibilidade de julgar. Portanto, Manuela tem mais de 40 anos de idade, é uma declaração, tá? Ela é uma declaração e que é uma proposição também, tá? Então vejam, avaliando todos os casos, portanto, ó, nós temos aí as 3 frases, só a segunda, por ser uma forma imperativa, não caracterizou a proposição. Então, observando a proposta aqui que a questão nos dá, né, ela diz o quê? Que nós vamos encontrar aqui 2 proposições. De fato, nós temos 2 proposições, no caso, as proposições do item 1 e do item 3. Bom, no caso do CESP, é um padrão praticamente dele, né? A resposta é certo ou errado. Então, ele coloca a proposta dele. Até é bom avaliar isso aqui para quem faz prova do CESP, que é o seguinte, toda questão do CESP é uma proposição, ou seja, eu tenho que ir lá e verificar se é verdadeiro ou falso. A proposta deles é que eu coloque certo ou errado. Então, veja bem, quer ver aqui, ó? Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. Qual é a minha referência para dizer se está certo ou errado? Eu venho aqui, confiro se eu encontro 2 proposições. Encontrei? Vamos lá. Sim, encontrei. Portanto, a proposta dele está correta, ela é verdadeira. Então, pessoal, o item 1, né, a questão 1 do nosso bloco aqui de exercício, é um item que está certo, né, diante da proposta dele. Anota aí, item certo. Ok? Vamos para o segundo exercício? Vamos lá. Bom, aqui a gente já tem uma questão, em teoria, um pouquinho maior, tá? Também é do CESP, mas podia muito bem ser um problema de ABCDE. Vejam que aqui até tem, né, ABCDE, mas no caso aqui caberá a gente julgar cada caso. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olha lá. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Então, olha lá qual é o nosso objetivo. Apenas 2 são proposições. Então, vamos tentar, nesse bloco aqui de frases, identificar aquelas que são o quê? Proposições. Bom, vou dar uma dica para vocês aí quando estiverem fazendo prova, né? Tu sabe que prova, o edital diz assim, né? Lá na parte das provas, diz que a prova tem um número de questões e que cada questão tem uma certa. Né? No caso do CESP, ou você vai marcar certo ou você vai marcar errado. Repara um detalhe aqui, uma dica que é importante. Nesse caso, eu não necessariamente tenho que ler tudo para chegar até o resultado. Tá? Mas alguns detalhes podem ajudar. Por exemplo, observa aqui, não vou pegar a ordem por enquanto, observa aqui na frase B. A frase B, ela termina aqui, ó, numa interrogação. Agora observa a frase C. A frase C, ó, ela termina aqui numa exclamação. Então a dica que eu dou para vocês é a seguinte: dá aquela passada rápida no texto e olha ali no finalzinho da frase. Toda frase que terminar na forma interrogativa ou exclamativa, para nós, não serve como proposição, ok? Então, por quê? Vamos lá. Porque a forma interrogativa é uma forma... O cara está perguntando, eu não vou responder a pergunta dele como verdadeiro ou falso. Vamos lá. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Aí a Adriana te responde, por exemplo, verdadeiro. Ou então ela responde, falso. Não é coerente esse tipo de resposta, né, para uma forma interrogativa. Tudo bem? E a outra frase, ó, que jogador fenomenal. Então ela é uma forma exclamativa, né? Ou seja, é uma expressão colocada onde não cabe eu avaliar se é verdadeira ou falsa. Então, de cara, gente, não precisa estar detalhando nesse caso quando vem a interrogação ou a forma de exclamação. Imediatamente você já pode excluir como possibilidade de ser uma proposição. Então, veja, eu já tenho aqui, ó, a frase B e a frase C, ó, que com certeza já não são o quê? Proposições. Ok? Agora vamos analisar o resto. Vamos ver se a gente analisando encontra 2 aí como ele está pedindo. Ó. Vamos na primeira frase. Ó. Frase A.
Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Reparem que na nossa frase já aparece bem aqui um conectivo, né, da conjunção, né, que a gente já viu aí na parte teórica, né? Então, olha só, eu tenho aqui na frase A, Pedro é marceneiro, que é uma proposição, e Francisco é pedreiro, né? Fica subentendido aqui, portanto. Então, eu tenho aqui duas proposições, a do Pedro e a do Francisco, ligadas pelo conectivo da conjunção, ou seja, o conjunto também caracteriza uma proposição. Então, é possível julgar se Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro, dá para eu julgar se é verdadeiro ou falso. Portanto, caracteriza aí a proposição, ok? Vamos agora aqui na frase D. Frase D diz assim, ó, todos os presidentes foram homens honrados, né? Eu sei que o pessoal é meio desconfiado aí com a frase, mas vamos mais uma vez aqui. Cabe a gente avaliar apenas se é ou não é o quê? Proposição, ok? Então vamos lá. Todos os presidentes foram homens honrados. É o quê? Uma afirmação. E por ser uma afirmação, cabe julgar se é verdadeiro ou falso? Vamos lá. Quantos presidentes foram homens honrados? Isso aqui é um quantificador que a gente vai estudar mais adiante. Todos são homens honrados? Essa é a proposta. Vamos lá. Se todos os presidentes forem homens honrados, então a frase é verdadeira. Caso pelo menos um deles não seja um homem honrado, deixa de ser o quê? Todos. Portanto, descaracteriza a frase. Se isso ocorresse, então a frase seria o quê? Falsa. Ou seja, todos os presidentes foram homens honrados, é uma frase que pode ser julgada, né, como verdadeira ou falsa. Portanto, eu tenho aqui uma outra proposição. Então, até o momento, a frase A e a frase D são frases que caracterizam proposição, ok? Vamos ver agora, vamos decidir agora, né, se está certo ou errado, porque já tem duas. Vamos ver se a quinta frase, né, é ou não proposição. E aí isso que vai decidir se o item aqui proposto está certo ou errado. Vamos lá. Frase: não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Veja bem, cabe julgar se eu vou resolver a prova com a devida atenção, onde alguém já determinou que não é para deixar de resolver? Né? Então, novamente, eu tenho uma situação que é imperativa. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Então, não cabe aqui o julgamento da frase. Simplesmente eu vou ter que ir lá, como ela é uma forma imperativa, né, caberia a mim simplesmente acatar a proposta dada, ok? Então, aqui uma forma imperativa, mais uma vez, forma imperativa não caracteriza proposição. Portanto, vamos lá. Item certo ou errado, pessoal? Diz o quê? Que eu tenho que encontrar aqui apenas duas proposições. Então, vejam só. Nós temos na frase A e na frase D apenas proposições. Portanto, exatamente o quê? Duas proposições. Portanto, questão 2, o item está certinho, ok? Grava aí esse resultado. Item certo, ok? Vamos para outra. Essa daqui é uma questão interessante. Essa questão é aquela assim, né? Tô aqui meio desatento e tal, e aí o cara acaba passando batido achando que se deu bem. Vou mostrar aqui pegadinha que, na verdade, eu já procurei alertar lá na parte teórica. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Diz assim, ó. A sequência de frases a seguir contém exatamente duas proposições. Olha só. Basta que tenha duas, né? Aliás, exatamente duas. Pessoal, falei ainda há pouco no exercício anterior. Olha aqui, ó. Frase terminou em quê? Forma interrogativa. Lá na prova eu não vou nem ler isso aqui. Isso aqui eu já sei que não vai ser o quê? Proposição, né? Olha lá. Por que existem juízes substitutos? Rapaz, sei lá, só sei que eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, já que trata-se de quê? De uma pergunta. Então, as perguntas nós não vamos responder como verdadeiro ou falso, pois não cabe a gente aqui
avaliar, né, dentro do ponto de vista da lógica proposicional. Portanto, vou marcar aqui logo, ó. Aqui eu já tenho uma frase que não vai ser o quê? Uma proposição. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na outra frase. Pessoal, lá na provinha, vou pegar esse caminho aqui rapidinho. Lá na provinha, vou logo olhar alguma coisa assim que possa parecer determinante. Dá uma olhadinha aqui na última frase, veja. Ele é um advogado talentoso. Essa é a pegadinha da prova, da questão. Quem é que é um advogado talentoso? Aí você vai dizer assim, ele, né? Porque, veja, é uma forma afirmativa, né? É uma afirmação. Né? Ele é um advogado talentoso. Você aponta, ele é um advogado talentoso, ele é um advogado talentoso. Mas aí na hora que você aponta, você determina quem é ele. Mas aqui eu tenho uma frase avulsa, ó. Não tenho uma referência. Então, no caso, ele é um advogado talentoso. Você pergunta quem? Aí você vai responder obrigatoriamente o quê? Ele. E aí você não sabe determinar quem é o tal advogado talentoso. Ou seja, embora seja uma afirmação, pelo fato de ter um sujeito que indeterminado, você não tem como julgar, correto? Se você determinasse assim, ó, ele é o João, beleza, troca aí, bota aí, João é um advogado talentoso, aí você vai ter uma proposição. Mas como a questão foi proposta desta forma, é um advogado talentoso, ele. Portanto, eu não sei quem é, né? Não tem como eu determinar e por isso eu não posso julgar nem se é verdadeiro ou se é falso. Então, olha só, o meu sujeito indeterminado é um bom elemento para a gente observar logo dentro da questão. Ou seja, eu tenho uma frase que não é uma proposição, ok? Nesse caso aqui, vale lembrar que você está diante de uma sentença aberta, tá? Então, vale lembrar bem que as afirmações, tá? Aquele teu sujeito que é indeterminado, você vai ter uma sentença aberta, beleza? Até aí? Repare, você está lá na prova, nesse momento você tem que avaliar 3 frases e o problema está propondo que 2 são proposições. Veja, se eu tenho 3 frases e 2 já não são proposições, eu já posso ir para o meu cartão resposta dizer que o item está o quê? Errado, pois só sobrou uma frase. Bom, aí não tem jeito de inverter, né? Agora, como é o nosso teste aqui, nossa avaliação, vamos tentar aqui definir se essa primeira frase é ou não é uma proposição. Vamos dar uma olhada lá. Então vamos ler aqui a frase, ó. A sede do TRT Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Veja, localiza-se. Quem é que está no município de Cariacica? É a sede do TRT Espírito Santo. Isso é a proposta da questão. Tá? Então veja, você está diante de uma forma afirmativa, ok? Onde algo localiza-se no município de Cariacica, porém esse algo é algo determinado, que é o quê? É a sede do TRT Espírito Santo. Portanto, é uma frase que é afirmativa vindo a ser o quê? Uma proposição. Portanto, esta frase, ela é uma proposição. Então, a sede do TRT, vamos fazer um esquema assim, ó. A sede do TRT localiza-se no município de Cariacica, ou a sede do TRT não se localiza no município de Cariacica. Ou seja, ou está ou não está no município de Cariacica. Ou seja, a afirmação seria verdadeira ou falsa. Portanto, eu tenho uma proposição. Mas, para a questão, para a proposta da questão, como ela dizia o quê? Que tem aqui ó, 2 proposições, não foi o encontrado. Nós encontramos aqui, ó, a primeira frase, uma proposição, a segunda frase, uma pergunta, e a terceira frase, aqui uma pegadinha, talvez, não sei se na prova lá muita gente caiu nessa pegadinha, por achar que toda afirmação venha a ser uma proposição, então tem que ter esse cuidado, tá? Nesse caso aqui é uma afirmação, mas como o teu sujeito aqui ó, é indeterminado, você tem uma sentença aberta, ok? Então, pela proposta, o item está errado. Anota aí no teu gabarito, tá? Portanto, questão 3, item errado, pois só tem uma proposição. Beleza? Vamos continuar aqui a solução ou a resolução aqui dos exercícios. Veja bem, passando um pouquinho aqui para a questão
conectivos lógicos, né? Vamos dar uma analisada aqui. Vale reforçar que muita gente ignora um pouco a questão da parte teórica e quer ir logo para a parte das operações lógicas, equivalências, argumentação. Tá? E quando chega numa situação dessa, uma questão aparentemente bem simples, acaba passando batido. Passa até mesmo pelo ponto da interpretação, né? Já que na parte teórica, se você abrir um livro técnico de lógica, você vai ter assim, conjunção, conectivo é e. Disjunção inclusiva, conectivo é ou. Junção exclusiva, conectivo, ou. Condicional, se então. Bicondicional, se e somente se. Olha o que vai acontecer nessa questão. Vamos dar uma olhada aqui. Considere a proposição. Vem aqui. Paula estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é qual? Está aqui, então, todos os conectivos lógicos, que inclusive caracterizam operadores lógicos, né? E veja, aquela questão do tipo, toma, tá aqui, essa daqui é tua. Mas veja bem, aquele camarada que pegou ao pé da letra cada conectivo, ele pode ter um pouquinho de dificuldade. Por isso que eu falei que passa um pouquinho pela questão de interpretação. Tá? Então, embora seja uma questão rápida, mas vale aqui um esclarecimento. No momento da prova, isso pode ser importantíssimo para decidir a questão. Tá? Olha lá, dá uma olhada bem aqui nesse conectivo. Ó. Mais. Paula estuda, mas não passa no concurso. Messias, mas lá naquele livro que eu abri lá não tinha mais. Tinha e, ou, se então, se somente se, não tinha mais. O que eu faço? Repara, um pouquinho da ajuda do português, olha lá. Quando eu digo assim, Paula estuda, o que você pensa como consequência para Paula? Né? Proposta aqui o complemento, ó. Que ela vai passar. Então você vai dizer assim, Paula estuda e passa no concurso. Então você vai usar o e naturalmente para caracterizar a conjunção o quê? Aditiva. Mas aqui foi dito o quê? Paula estuda, mas não passa no concurso. Por que você usou mais? Porque o fato de não passar não é aquilo que se espera para aquele que estuda. Por isso que usou a forma o quê? Adversativa. Então dá uma olhada no seguinte. A prática é essa. Ó. Paula estuda. Essa é uma afirmação. Paula não passa no concurso. O que aconteceu? Que a Paula estudou, olha a emenda agora, e ela não passou no concurso. Tá? Então, Paula estudou e Paula não passou no concurso. Portanto, esse mais tem a característica de conjunção. Tá? Então, pessoal, questão aqui bem prática para a gente chegar ali, né, ganhar aquele ponto tranquilão ali, 30 segundos, 1 minuto no máximo, ganhando tempo ali para as outras questões, tá? Então, pessoal, toda vez que eu tiver um mais dentro de uma proposição, ele vai estar caracterizando para a gente o quê? Uma conjunção, tá? Então, questão, torce para cair uma parecida com essa na prova lá, né? Para ganhar o ponto rapidinho, beleza? Ok? Então, aí, questão 4, letra B de bola. Vamos para outra. Bom, agora, pessoal, a gente vai estar diante de uma questão onde a gente vai caracterizar aqui a chamada linguagem simbólica, né? A famosa estrutura lógica mesmo, né? Então, a lógica, vamos olhar aqui rapidinho, ó, essas alternativas que já aparecem aqui, ó, tá? Essas alternativas que já aparecem aqui, elas já são formas de estrutura lógica, ou seja, a princípio você não trabalha com frases, né? As bancas aí que começaram a trabalhar as frases, talvez até para tornar a lógica um pouco mais atraente, né? Porém, às vezes o pessoal entra muito na ideia da frase e acaba perdendo o fundamento maior, que é apenas avaliar o ponto de vista lógico, tá? Não é o caso aqui. Aqui a gente vai apenas simbolizar determinadas frases. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Diz assim, ó. Sendo P a proposição Joana trabalha nos feriados e que a proposição Jaqueline tira férias, assinale a alternativa que corresponde à seguinte proposição em linguagem simbólica. Vejam. Se Jaqueline tira férias,
Então, Joana trabalha nos feriados. Então, pessoal, aqui tem um ponto importantíssimo, tá? Toda vez que você tiver com a proposição composta, ou seja, aquele que usa os operadores lógicos, primeira coisa que você vai fazer, o que é? É anotar o conectivo. Então, veja bem, o que aparece aqui para gente? Veja, se... Então, olha aí. Esse daí é o que? É o condicional. Esse é o da setinha. Vou anotar aqui, ó. Esse é o da setinha. Opa, deixa eu fazer um negócio mais aqui. Tá? Esse é o da setinha. Pronto. Então, nesse caso aqui, dá uma olhada na alternativa. Isso pode ser determinante. Dá uma olhada na alternativa. Onde é que tem setinha aqui? Só aqui, né? Olha só a letra C aqui, já te chamando para você poder marcar a alternativa correta. Não podia ter mais setinhas aqui para confundir, ok? Então, olha só. Vamos ver a estrutura aqui, tá? Vamos fazer de conta como se fosse o CESP, não tivesse ali a hipótese, que é então P. Vamos fazer o seguinte, então. Qual é a frase que está no C? A frase que está no C é Jaqueline tira férias. Dá uma olhadinha aqui atrás, ó, que quem representa Jaqueline tira férias é a proposição que. Então, como é exatamente a mesma frase, então aqui eu tenho a proposição que. Ok? Beleza até aí? Complementando. Então, Joana trabalha nos feriados. Onde é que eu tenho isso? Vamos lá no comecinho do texto, diz assim, ó. Joana trabalha nos feriados. É a mesma frase, ó. E a frase Joana trabalha nos feriados está aqui representada pela letra P. Portanto, bem aqui eu tenho a letra P. Está aqui a minha estrutura lógica, ó. Vamos lá. Que Jaqueline tira férias. Então lá, se Jaqueline tira férias, então P. Cadê? P quem é? Joana trabalha nos feriados. Está aqui, ó. Joana trabalha nos feriados. Aqui está. Portanto, pessoal, essa estrutura lógica condiz exatamente com a letra C. Então, veja, uma questão relativamente tranquila, né, para um concurso. Lógico, a gente pode encontrar situações um pouco mais trabalhosas. Como um exemplo, rapidinho. Por exemplo, se eu tivesse assim, se Jaqueline tira férias, então Joana não, olha aqui, se eu tivesse um não trabalha nos feriados. Esse meu P aqui, ó, no finalzinho, eu teria que colocar o conectivo de negação, para representar a negação de Joana trabalha nos feriados. Então são situações que os elaboradores, né, a banca, ela vai modificando justamente para testar o nosso conhecimento, né, a hora de manter a proposição, de negar a proposição, saber qual conectivo você vai ter que utilizar. Tranquilo? Então, pessoal, questão número 5, letra C. Beleza? Pronto, vamos para uma outra questão.